Nós aqui na Igreja UNASP, nossa comunidade, nossa escola, amamos a Jesus. Não apenas amamos a Jesus, mas nós existimos como escola, como igreja, como instituição. Cada curso aqui só existe porque nós amamos Jesus. Cada curso aqui só existe porque esperamos que os profissionais, ao saírem daqui, levem o amor de Jesus no coração para espalhar pelas igrejas, empresas, consultórios, escritórios, onde quer que estejam. Queremos saudar também você que está conosco na internet, no início desse sábado, no desejo de que a leitura da Palavra de Deus hoje seja uma bênção também na sua vida, como tem sido na minha vida, essa leitura específica, e o será também na vida de cada um de nós que está aqui nessa noite. Eu quero convidar você a abrir comigo a Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, São Lucas capítulo 8, vamos ler a partir do versículo 41. São Lucas capítulo 8, versículos 41 a 48. Vejamos o que diz aqui a palavra de Deus. São Lucas capítulo 8, versículos 41, e vamos ler até o versículo 48. Vejamos o que diz aqui a palavra de Deus. Lucas 8, 41 em diante. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus lhe disse: quem me tocou? Digo melhor, Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Duas mulheres marcadas por um período de 12 anos. A primeira mulher a se apresentar no texto bíblico é a filha de Jairo. Jairo era o líder de uma sinagoga. Jairo era um líder no povo de Israel. Jairo organizava os serviços da sinagoga aos sábados, decidindo quem faria a leitura, quem faria os comentários, quem iria dirigir o momento de cânticos, se ali houvesse. Organizava a sinagoga durante a semana para ver quem faria os reparos, quem faria a limpeza. Era o administrador de uma igreja. Era um dos líderes do povo de Israel. E ele tinha uma filhinha de uns 12 anos. Há uma versão que diz quase 12 anos. E podemos entender esses 12 anos na vida de Jairo. O nascimento de uma criança, o florescer de uma vida, a beleza e os raios, os primeiros sinais de inteligência, a primeira fala, o primeiro caminhar, o primeiro gesto de reconhecimento da mamãe, do papai, talvez dos irmãos, do vovô, da vovó, o nascimento de uma criança e o seu desenvolvimento, até precisamente essa faixa etária, antes da adolescência,
10, 11, 12 anos, é algo maravilhoso e encantador para os pais. Não é difícil supor, pensar e acreditar que havia sido os 12 anos talvez mais impressionantes, mais felizes, mais ditosos, mais gostosos na vida de Jairo. Mas finalmente a sua filhinha querida caíra doente. Jairo era um dos líderes ali em Cafarnaum. E por certo ele conhecia Levi Mateus. E naquele dia ou ouviu falar, ou estava em contato com Mateus, ou estava na praia junto de Jesus. O fato é que ele vai à casa de Mateus e tem um encontro com Jesus. Enquanto Jairo vai à casa de Mateus para ter um encontro com Jesus, havia uma outra mulher marcada por 12 anos. A tradição diz que essa mulher era da cidade de Cesareia. Se você pensar no mapa da Palestina, você tem Judá, acima você tem a Galileia, você tem então o Rio Jordão, e lá em cima, lá no norte, do outro lado do Rio Jordão, você tem Cesareia. E se a Galileia era um lugar de gentios, era um lugar de um povo misturado, povo de Deus com povo que não adorava a Deus, ou adorava de maneira parcial, era chamada a Galileia dos gentios. E a Bíblia diz, na Galileia dos gentios brotará uma grande luz, falando de Jesus Cristo. E queridos, todos nós somos gentios, precisamos lembrar isso. Todos nós somos, na linguagem dos romanos, bárbaros. Todos nós estamos longe, distante de Israel, da Palestina. Poucos de nós temos o sangue, o DNA de Abraão, Isaac e Jacó, gentios. E a nós é pregado o Evangelho. A nós, a mim, a você, é dado a alegria, a bênção de conhecer Jesus e de amar Jesus. E diz a tradição que essa mulher era de Cesareia de Filipe. E essa mulher, por 12 anos, sofria terrivelmente. A Bíblia apresenta uma mulher com hemorragia, uma mulher hemorrágica, uma mulher com fluxo de sangue. E veja que a Bíblia não diz que era uma mulher que no período menstrual, ela tinha uma quantidade maior de sangue ou dificuldades durante a menstruação, não é isso que diz. Hemorrágica é quase que seu sobrenome, está acoplado ao seu nome. Era uma mulher com fluxo de sangue, e fluxo a mim diz algo quase que ininterruptamente. E a Bíblia diz que quando ela tocou Jesus, não diz que parou de doer, não diz que ela sentiu-se curada, não diz que ela acreditou que estava curada, diz que quando ela tocou o sangue, estancou, diz a palavra de Deus. O que mostra um fluxo contínuo, uma perda contínua de saúde, de vitalidade, de cor, de energia. Portanto, era uma mulher enfraquecida, era uma mulher tremendamente frágil. E se você pensar que na religião, na cultura, no cerimonial de então, a mulher tornava-se cerimonialmente impura no período natural, normal, mensal do seu fluxo de sangue. Você imagina como vivia uma mulher que há 12 anos com fluxo de sangue. Queridos, estamos falando de uma menstruação que durava 12 anos. Inapta para a vida matrimonial,
inapta para a maternidade, inapta para a vida social, porque ninguém poderia tocá-la, uma amiga não poderia abraçá-la, os filhos não poderiam abraçá-la e dizer: mamãe, amo você. Seu marido, se o tinha, não podia deitar-se na cama com ela. E o pior é que essa mulher não podia praticar a religião da sua nação, de seus pais, por mais que tivesse fé, crença, por mais que amasse a Deus, estava banida da prática da religião. Talvez não da religião, vamos pensar assim, mas da prática da vida religiosa estava banida. E a palavra de Deus nos lembra ainda, queridos, que não havia para ela esperança de cura. Os médicos a haviam desenganado, os líderes a haviam desenganado, a família, os parentes já haviam desenganado. E nos lembra ainda a palavra de Deus, o Evangelho de Marcos frisa isso, que ela havia gastado todos os seus haveres, todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna, o dinheiro que tinha, ela havia entregue todo ele nas mãos de médicos. E ninguém pôde trazer-lhe a cura. E como se não bastasse isso, como se não bastasse estar inapta para a vida matrimonial, inapta para a maternidade, inapta para a vida social, inapta para a prática religiosa, sem cura, sem perspectiva, sem esperança, a Bíblia diz que essa mulher ia de mal a pior, ou seja, a cada ano que passava, a cada mês que passava, a cada dia, tornava-se mais fraca, mais frágil e mais impura, e mais abandonada, e mais rejeitada. Tornara-se uma mulher invisível. Uma mulher porque ninguém dava nada. Perder a possibilidade de viver os papéis sociais é uma das grandes desgraças para qualquer ser humano. Se você é um professor e um dia alguém diz: você não vai mais dar aula. Se você é mãe e alguém diz: você não vai mais exercer o papel de mãe, a maternidade. Se você é marido, ama a sua mulher, alguém lhe diz: você não será mais o marido. Você não será mais o pai. Você foi o pai biológico, mas outro é que vai criar, outro é que vai cuidar, outro é que vai paternalizar. Se eu sou pastor e alguém me diz: você não pastoreia mais, você está fora. Se você é aluno e alguém diz: você não é mais aluno, não tem mais lugar para você. E queridos, essa mulher havia experimentado: você não é mais esposa, você não é mais mãe, você não é mais membro da comunidade religiosa, você não é mais amiga, você está cerimonialmente impura. Havia algumas coisas que temporariamente ou permanentemente os judeus não tocavam, entre eles porcos e mulheres nessa situação. Mas como essa mulher chegou até Jesus? Que caminhos percorreu? Veio a Jesus por onde? Jesus
havia atravessado o mar da Galileia em direção a Decápolis, as 10 cidades. Jesus atravessou o mar da Galileia e próximo a Gadara, assim que chegou a Gadara, 2 endemoniados foram em direção a Jesus e parece que tentaram afrontar Jesus. E Jesus expulsou o demônio desses 2 homens. E o relato sagrado nos lembra que os demônios pediram autorização para entrar nos porcos. E Jesus autoriza. E os demônios migram para os porcos e caem despenhadeiro abaixo, e houve uma grande perda financeira para os donos dos porcos. Os cuidadores correram a Gadara, contaram aos donos, e eles vieram à praia onde estava Jesus, do outro lado do mar da Galileia, e quando chegaram, encontraram o homem que fora curado dos demônios são, em perfeito juízo, penteado, restaurado, cheiroso, dialogando, conversando ali com Jesus, com os discípulos, e os donos dos porcos expulsaram Jesus. Disseram: volta para a sua terra porque você nos trouxe prejuízo. Muitas vezes ainda preferimos os porcos. Muitas vezes ainda preferimos a lavagem. Muitas vezes preferimos a impureza. Muitas vezes preferimos chafurdar na lama. Eles preferiam os porcos e expulsaram Jesus de volta. E Jesus pega seu barquinho e volta para Galileia. Quando Jesus chegou na Galileia, a Bíblia diz que o povo o estava esperando com alegria. Queridos, esperar Jesus é grande alegria. Lembra do hino? Grande alegria inunda o nosso coração ao lembrar que Cristo vai voltar. É grande alegria pensar na volta do Senhor Jesus. Mas precisa ser grande alegria o despertar cada manhã e começar o dia com Jesus. Precisa ser grande alegria ao longo do dia levantar uma oração a Jesus, lembrar ou ler um texto bíblico. É necessário ser grande alegria viver para Jesus, fazer a obra dele, lembrar a nós mesmos que nós temos um grande Salvador que é Jesus. E houve grande alegria entre a multidão quando receberam Jesus de volta. Mas havia uma mulher em meio à multidão, cuja alegria era uma alegria clandestina. Pastor, o que é uma alegria clandestina? Certo dia eu voltei no bairro onde eu havia me criado, onde eu passei parte da minha infância. E ali perto uma favela. E eu tinha um amigo muito querido nessa favela. Eu entrei na favela para visitar esse amigo. Ele não estava em casa. A mãe estava. Uma situação dolorosa. Eu disse: como é que a senhora está? Ela disse: eu estou bem. Eu estou feliz. E então ela disse assim: eu estou feliz, mas eu estou com uma felicidade clandestina. Eu nunca pude entender exatamente o que ela quis dizer com estou com uma felicidade clandestina. Mas por outro lado, eu sei exatamente o que ela quis dizer. Essa mulher com fluxo constante de sangue, em meio à alegria do povo, possivelmente se alegrou também ao ver Jesus chegando, mas era uma alegria clandestina,
por conta da fraqueza, por conta da dor, talvez desmaios, talvez vertigens, talvez tremor nas pernas, talvez a memória funcionando de maneira muito lenta, talvez os órgãos já mal irrigados, as extremidades, talvez pequeninos pontos de necrose por conta da falta de sangue. Eram 12 anos de hemorragia. E ela tentou se aproximar de Jesus. Ela enfrentou a multidão. Ela tirou um para um lado, o outro para outro, foi a Jesus. E o relato que temos é que Jesus passou um tempo na praia. Jesus não foi direto para a casa de Mateus. Jesus ensinou na praia. Jesus contou parábolas na praia. E parece-nos que ali ele contou a parábola do semeador, inclusive. E Jesus gastou um tempo ensinando as pessoas. E enquanto Jesus estava ali, ela tentou, forçou por todos os modos chegar até Jesus. Mas era fraca demais. Qualquer mulher presente ali era mais forte do que ela e a impedira de chegar a Jesus. Muitos se sentem fracos para ir a Jesus. Muitos se sentem indignos de ir a Jesus. Muitos não conseguem orar. Muitos não conseguem ler a Bíblia. Muitos sentem que não merecem ir a Jesus. Querem consertar a sua vida primeiro. Querem abandonar o pecado primeiro. Querem abandonar o vício. Querem ter uma fé maior primeiro. Querem fazer o ano bíblico primeiro. Querem ler o grande conflito primeiro. Querem dar um estudo bíblico para alguém primeiro. Querem fazer alguma coisa para Jesus ficar bonzinho, para então poderem ir a Jesus. Essa mulher impura, sem marido, desfilhada, pobre, ela disse: eu vou a Jesus, eu preciso encontrar-me com Ele, porque Ele é a única esperança da minha vida. Os médicos não resolveram o meu problema. Os líderes da minha religião não resolveram o meu problema. E eu ouvi que esse rabino resolve problemas insolúveis. Eu vou a Ele. Queridos jovens, você precisa ir a Cristo, não por sua causa, mas por causa dEle. Não porque você merece, mas porque Ele deseja. Não porque você é amável, ou seja, passível de ser amado, mas porque Ele decidiu amar. É por amor do nome dEle, diz a Bíblia, é por amor do caráter dEle. É dEle nos amar. Não é nosso merecer ser amado, mas é dEle amar. O amor é uma característica dEle, não nossa. E ela disse: eu vou a Jesus. E tudo isso ela fazia na solidão. Ninguém via, ninguém sabia, ninguém prestava atenção, ninguém olhava, ninguém se interessava, ninguém dava uma palavra de ânimo, ninguém dava um olhar de carinho, ninguém colocava as mãos nos seus ombros e dizia: eu vou com você até Ele. Queridos, os lances mais dramáticos da nossa vida, nós o vivemos na solidão. Nascemos sozinhos, morreremos sozinhos, e ao longo da vida viveremos sozinhos. Com marido, com mulher, com filho, com primo, com amigo, com todo mundo ao nosso redor, mas sozinhos na alma, no coração,
tendo como único companheiro o Senhor e Salvador Jesus Cristo para aqueles que o aceitam. Porque a vida é vivida na solidão. Cada um precisa lidar com as suas dores, com seus traumas, com suas frustrações, suas mágoas, com o seu desespero. Ninguém poderá viver o seu desespero no seu lugar. Ninguém poderá viver o seu medo no seu lugar. Ninguém poderá viver a sua ansiedade no seu lugar. E ninguém poderá curtir sua vitória no seu lugar. Ninguém poderá experimentar suas alegrias no seu lugar. A Bíblia diz que quando os pais comem uvas verdes, não é os dentes dos filhos que embotam. Na solidão da multidão, uma mulher fraca. Talvez na pequena multidão que estamos aqui, haja um garoto fraco, que sabe que é fraco, ou pensa ser fraco, ou dizem que é fraco. Ou suspeitam que é fraco. E a solidão e a fraqueza dessa mulher foram tão grandes, que ela disse assim: eu não vou conseguir chegar. Eu não vou poder falar com ele. Que tola que eu fui. Eu não consigo. Mas eu vou fazer uma coisa. Ainda que eu coloque todas as minhas energias, ainda que tudo que me resta de sangue no corpo eu tenha que usar para isso, eu vou me arrastar até ele, e eu vou bater com as mãos nele, eu vou tocá-lo, e quando eu tocar, esse rabino vai me curar. E foi quando ela disse: se eu tão somente tocar. Mas enquanto ela pensava assim, queridos, alguém chegou, cercou Jesus, discípulos, amigos, Mateus, talvez era a hora da refeição. E o fato é que um grupo mais íntimo envolveu Jesus e o levou para a casa de Levi e Mateus. E essa mulher pensou: não desisto, eu vou atrás de Jesus. Eu quero dizer a todo filho de Deus presente aqui nessa noite: não desista, vá atrás de Jesus. Corra ao encontro de Jesus. Fraquejando, tropeçando, sem força, sem energia, sem merecer, sem ser amado, sem ser amada. Mete o peito vida fora e vá contrariando todas as expectativas que criaram a seu respeito. Vá. Se a grande multidão disser: você não vai dar certo, vá. E essa mulher foi arrastada pela multidão para a casa de Mateus. E na casa de Mateus tentou se aproximar de Jesus, e no seu coração já tinha desistido de uma entrevista com Jesus. Nicodemos não. Nicodemos? Claro que não. Nicodemos marcou um encontro com Jesus. O centurião? Não.
O centurião foi conversar com Jesus. Jairo, bastou Jairo chegar na casa de Mateus, chamou Mateus num canto, conversou um pouquinho, e logo Jairo já estava diante de Jesus. O cego Bartimeu soube que Jesus ia passar e de longe gritava o nome de Jesus. Mas essa mulher não. Semelhante àquele paralítico no tanque de Betesda, ela não tinha ninguém. O paralítico disse: eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Ela dizia: eu não tenho ninguém que me coloque diante de Jesus. Há quanto tempo você espera alguém que te coloque diante de Jesus? Você quer que seu marido te coloque diante de Jesus? Você quer que tua mulher, teu pastor, te coloque diante de Jesus? Você quer que teu noivo te coloque diante de Jesus? Queridos, somos eu e você que precisamos quebrar os joelhos na presença de Jesus, abrir a palavra de Deus, buscar Jesus. Cada um de nós. E por ser um lugar relativamente apertado, a casa de Mateus, e não ser ao ermo, ela imaginou que ali fosse mais fácil. Ela pensou: pode levar 1 hora, 2, 3, 4, 5, 8 horas. Mas se eu for entrando, vencendo um por um, eu hei de chegar na presença dele e tão somente eu vou tocar nele e serei curada. E agora eu quero que você pense um pouquinho comigo, queridos. A Bíblia diz que quando Jesus tocou, depois o sangue estancou. Durante todo esse projeto, o sangue lhe escapava pelo corpo. Como continha o sangue? Como segurava o sangue? Como escondia o sangue? Como? Que quadro era esse na casa de Mateus? O que as pessoas percebiam ao olhar para essa mulher? Que mancha viam? Que borrão viam? Que quadro era esse? E quando ela estava, talvez, perto, alguns metros de Jesus, mais uma vez os discípulos e um grupo íntimo cerca Jesus e o arrasta para fora da casa de Levi, em direção à casa de Jairo. E a mulher enfraquecida havia ido à praia, havia subido à casa de Levi, e agora vê o mestre saindo para um outro lugar. Vou atrás, pensou ela. Vou atrás. E agora já não quero tocá-lo. Agora eu quero triscar no seu manto. E se eu fizer isso, o rabino há de me curar. E ela sai acompanhando a multidão. Ellen White diz assim: começara a desesperar quando, abrindo caminho por entre o povo, quem? Ele ou ela? Ele
sempre ele. Começara a desesperar ela, quando abrindo caminho por entre o povo, ele chegou perto onde ela se achava. Queridos, aqui está a parte central e a parte linda e maravilhosa da mensagem dessa noite. Porque Jesus estava sendo arrastado, levado, apertado para a casa de Jairo. Em determinado momento, Jesus diminui os passos. E Jesus sai da rota, começa a tergiversar, começa a andar de maneira erradia em direção ao caminho que deveria trilhar. E ele vai por uma lateral, como se estivesse cortando um caminho, mas ele vai em direção a essa mulher. Por quê? Porque ele observava essa filha de Deus, quando em casa ela colocou uma roupa nova e disse: eu vou caçar Jesus. Porque ele a acompanhara já quando ela havia descido para a praia na Galileia. Porque Jesus já acompanhava essa mulher quando ela subiu para a casa de Levi e Mateus, cansada, exausta, pálida, parando aqui e acolá para se limpar do sangue que fluía. Porque lá na casa de Mateus, Jesus viu que ela estava pertinho de chegar nele. E Jairo e os amigos o arrastaram para a casa de Jairo. E Jesus, em seu coração, disse: não posso deixar essa filha fraca e desesperada pelo caminho, porque talvez ela não aguente chegar na casa de Jairo. Jesus sabe que não pode deixar você pelo caminho, porque sabe que provavelmente você não aguentará chegar até o dia de sua volta sem a bênção dele. Jesus sabe que precisa ficar com você enquanto você termina seu curso aqui, enquanto você termina seus anos de trabalho aqui, enquanto você é pai, enquanto você é mãe. Jesus Cristo sabe que você precisa dele e ele vai ao seu encontro. Ah, queridos, eu fico encantado com isso aqui. Eu vou ficar enamorado desse texto para sempre. Ele chegou perto de onde ela se achava. Ele, sempre ele, não é ela. Por mais que ela tenha saído de casa, por mais que tenha ido na praia, por mais que tenha ido na casa de Levi, por mais que enfrentou a multidão, ele chegou perto onde ela se achava. E como num relance, num momento sutil, Jesus passa perto dessa mulher. Era a sua chance. E me permita usar a imaginação aqui. Me permita. Ela deve ter dado um salto. Deve ter dado um pulo desesperado. E antes de cair no pó da terra, ela trisca na orla, na barra do tecido de Jesus. E nesse momento, diz a Bíblia, o sangue estanca. E a Ellen White diz que ela sente como que uma corrente elétrica percorrer o seu corpo. Curada. Ao ver a cura, ela se retrai,
e talvez por baixo da multidão tenta evadir-se, quietinha. Mas Jesus, com uma voz forte, acima do burburinho da multidão, ele diz: quem me tocou? Ele para, olha e diz: quem foi que botou a mão em mim? Parece que Pedro achou engraçado, né? Senhor, o senhor está de brincadeira, né? A multidão esfregando e apertando o Senhor diz: quem me tocou? E Jesus disse assim: eu não disse quem esbarrou em mim, eu disse: alguém me tocou. Eu quero saber quem foi. Você sabe que Jesus correu risco quando disse isso. Ela era uma mulher impura. E Jesus não poderia tocá-la. Ela correu risco, impura, e tocar um homem, em público. E como ninguém se manifestou, Jesus olhou para ela e disse: alguém me tocou e eu quero saber quem foi. Olhando para ela. E a palavra de Deus diz que ela voltou-se, o que mostra que ela havia se afastado um pouco, tentando ir embora, mas vendo que não podia se livrar do olhar do mestre, ela voltou, caiu aos pés do Senhor Jesus. E a Bíblia usa aqui uma palavra que me comove. A Bíblia diz: ela voltou tremendo e com medo. Você já viu alguém tremendo e com medo? É uma cena horrível. É desesperador de ver. As pessoas tremem quando vivem um mix de medo, angústia, desespero, ansiedade e coisas desse gênero. Trêmula, ela agarra aos pés de Jesus e ela conta a sua história. Ela conta o que aconteceu. À vista de todo o povo, ela contou a causa por que ele havia tocado. Rabino, me perdoe. Há 12 anos eu tenho dor, tenho fraqueza. Há 12 anos perdi família. Há 12 anos vivo excluída. Há 12 anos não sei o que é um abraço. Há 12 anos não sei o que é um olhar de carinho. Há 12 anos não sei o que é um olhar de respeito. Há 12 anos não sou notada, não sou vista. E eu ouvi falar do Senhor. E quando cheguei, o Senhor tinha ido para Gadara. E eu fiquei de plantão na praia, o Senhor voltou, mas eu não te alcancei. Eu fui na casa do seu amigo Mateus, mas não consegui. E eu fui seguindo a multidão, tentando chegar até o Senhor, mas misteriosamente o Senhor passou pertinho de mim. E eu tinha uma coisa no coração, Rabino, eu estava dizendo assim: se eu tocar no manto dele, eu vou ser curada. E eu fui curada. Então lhe disse: filha, a única mulher no registro dos evangelhos a quem Jesus se dirige como filha, possivelmente por ser a mais desesperada e impura de todas. Filha,
está tudo bem. Está tudo certo. Não vai me condenar. Não vai mandar apedrejar por ter tocado o Senhor. Não vai alterar a voz comigo. Não vai me rejeitar. Filha, está tudo bem. E a levantou. Queridos, não venha me dizer que os pés de Cristo foi o ponto mais próximo que ela chegou do Mestre. Eu não posso engolir isso. Eu penso que Jesus a levantou com um olhar de ternura, olhou dentro dos seus olhos. Talvez tenha tocado sutil, levemente, por conta do povo, no seu rosto e tenha dito: está tudo bem, filha. Parabéns pela sua fé. Você está salva. Vá em paz. Jesus não precisava ter parado. Mas veja o que diz Ellen White. Ela não devia ficar sem saber que ele conhecia seu sofrimento, nem seu compassivo amor. Jesus parou porque ela precisava saber de duas coisas. Primeiro, eu conheço o tamanho da sua dor. E segundo, como diz Ellen White, eu amo você. Por isso que você me alcançou. Porque eu amo você. Enquanto Jesus falava com essa mulher, alguém chegou e disse: seu Jairo, deixa o Rabi tranquilo. A sua filha acaba de morrer. Jesus conversando com a mulher e ouviu uma conversa do lado. Seu Jairo, deixa o rabino tranquilo. Sua filha acaba de morrer. Então, Jesus mal termina de dizer: filha, eu amo você. E ele diz: Jairo, fica tranquilo. Vamos para a sua casa. E mal Jesus disse isso, os discípulos, mais uma vez, o empurram para a casa de Jairo. E a multidão alvoroçada foi embora. Na poeira da estrada, sobrou apenas uma pessoa. Uma mulher. Impressionada, com o corpo efervescendo de emoção, por ter visto de tão perto o rosto do rabino famoso, e porque no seu olhar ela leu: eu conheço sua dor, eu amo você. O galileu foi embora. Foi para a casa de Jairo. A Bíblia não diz mais nada sobre essa mulher. Ellen White não diz mais nada sobre essa mulher. Mas eu penso que após passar o susto, ela saiu correndo em meio à multidão para ver o que Jesus iria fazer na casa de Jairo. E talvez, tornou-se uma discípula de Jesus. Queridos, Jesus está aqui nessa noite. Quando eu era bem pequeno, numa igrejinha minúscula de sítio, se cantava um hino que dizia assim: há hoje alguém esperando
para Jesus encontrar. E havia um trecho que dizia: Cristo vai hoje passar. Cristo está entre nós nessa noite. Você precisa tocar Jesus. Você que tem exaurido todas as suas forças, vivendo sob o império da dor, da tristeza, da solidão e da derrota. Você que deseja tocar Jesus, mas que tem andado errante, hoje é o dia de tocar Jesus. Não há diferença alguma entre o Jesus de outrora e o Jesus de hoje. Também não há diferença entre a mulher do fluxo de sangue e nós. Jesus está aqui nessa noite. Eu quero tocar Jesus. Ouviremos uma música. E se você quer tocar o manto do Galileu nessa noite, levando a sua dor, sua tristeza, sua mágoa, seus sonhos, seus ideais, seus projetos, levante-se aí onde você está. Aqui na frente, lá no fundo, os meninos, meninas, adultos. Ouça essa música que é tão linda. Pensa no Galileu e toque seu manto, levantando-se onde você está. Eu estarei aqui orando para a gente tocar o manto dele e receber a bênção que precisamos. Quando eu era criança, mamãe me contou uma história da mulher que sofria de um mal sem solução. Falavam que ela era imunda e dela ninguém tinha compaixão. Vivia como intocável e na solidão. Mas quando ela ouviu falar do homem Galileu, dos milagres que ele fizera em nome de Deus, se apertou em meio à multidão e conseguiu tocar o manto com suas mãos. Sua fé a salvou e uma nova vida começou. Às vezes eu olho pra dentro de mim e percebo que entre eu e aquela mulher não há distinção. Por pecados me tornei intocável, impuro é o meu coração. Às vezes acho que a vida não tem mais razão. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos.
seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Obrigado, Jéssica, pela música. Querido Deus, nosso bondoso Pai, sabemos, Senhor, que não há milagre algum no manto do Galileu. Ele é o milagre. Ele foi a restauração e a cura para aquela pobre mulher. E nós, nessa noite, queremos tocá-lo, Senhor. Queremos partilhar contigo seu poder, seu amor, sua graça e a sua bondade também. Toca teus filhos nessa noite. Se há algum filho aqui ou filha com o corpo doente, com um diagnóstico de doença, e se esse filho e essa filha estender o braço da fé e tocá-lo, cura, Pai, pelo teu poder e a tua graça. Se tem aqui um filho ou uma filha cuja família está passando pelo pior momento da vida, se tem aqui alguma mulher perdendo os filhos, o marido, a família, ao ela estender o braço da fé e tocá-lo, cura essa família. Se há alguém nos assistindo nesse momento, Senhor, em algum hospital, em casa, deitado, assentado, e vivendo na solidão, na depressão, no medo, sentindo-se perseguido, humilhado, ao estender o braço da fé, cura-o com seu poder e graça. E finalmente, Senhor, onde quer, em qualquer tempo que for, que essa mensagem chegar, quando o braço da fé for estendido, cura e restaura pelo seu poder e a sua graça. Dá-nos um feliz sábado. Dá-nos um dia maravilhoso na sua presença. E venha pertinho de nós, como foi perto dessa mulher. Porque nós precisamos e nós queremos tocá-lo. É no seu nome que pedimos e no seu nome que agradecemos. Amém.